hora do nosso resumão do dia, Thaís. Bom, o destaque aqui no Brasil ainda é o frio, mas falando ali dessa região do mundo, ainda deve chover bastante até setembro. É a época que essas monções costumam acontecer. E como a gente vê aqui no Brasil, todo esse aquecimento global tem provocado coisas que são comuns se tornarem mais drásticas. E isso inclui o período de estiagem aqui no Brasil, que a gente está entrando daqui a pouquinho. Essa alta pressão é característica, né, desse tempo mais seco. Foi ela que trouxe o frio também para cá. Hoje, chove pouco de maneira geral no Brasil, mas há algumas áreas com risco de temporal. Então, destaco aqui para vocês o noroeste do Rio Grande do Sul, onde fica Santa Rosa, passa também pelo oeste de Santa Catarina, em Chapecó, e vai até o sul do Paraná, na região onde fica Pato Branco. Essas regiões podem ter chuva volumosa. E ainda entre o norte, ali do Amazonas e Roraima. Já o estado de Sergipe e de Alagoas também tem uma entrada maior de umidade. A gente vê imagens ao vivo agora de Maceió, com bastante nuvens, mas um céu bem bonito, né? Tá lindíssimo esse céu de Maceió. Maceió já é linda por si só. Esse mar esverdeado é uma beleza, mas olha a pintura que tá esse amanhecer em Maceió. Belíssimo. Espetáculo de cores, né, Ana? Exatamente, uma aquarela linda. Lindíssimo. Hoje varia dos 23 até os 26 graus, com previsão de chuva ali na casa dos 30 milímetros, mas com condição para temporal, condição para hoje, mas deve continuar chovendo, porque a gente está na época de chuva mais intensa ali nessa faixa leste do Nordeste. Veja como fica o país hoje. Aqui a gente mostra o colorido pelo Brasil. Pode chover no centro-oeste, mas é coisa pouca, viu, gente? A chuva mais forte, então, fica concentrada no oeste da região sul, mas ainda o sol aparece, por isso que está no verde claro. Lá no verde escuro, o norte do Amazonas e Roraima, parte do Pará, também pode ter uma chuva um pouquinho mais concentrada, mas o tempo fica firme dessa faixa sul do Amazonas, Acre, passando por Mato Grosso, também na região que o pessoal chama de Matopiba, pegando Tocantins, Maranhão, também parte da Bahia, e entre Minas e norte do Paraná, e no sul do Rio Grande do Sul, onde tem risco de gear daqui a pouquinho, porque a temperatura fica ali bem gelada, com 4 graus ou menos. Destaco aqui para vocês as capitais que podem ter chuva sim, mas ela deve ser fraca. Curitiba só com 3 milímetros, é garoa, assim como aqui em São Paulo e no Rio. Previsão de 12 para 19 graus, ainda bem fria. Salvador varia de 23 a 29, com 10 milímetros. E Vitória, 2 milímetros também, como as capitais aqui do Sudeste, e chega até os 26 graus hoje. Nos próximos 6 dias, a chuva se distribui assim pelo país. Há a previsão de aumentar no sul do Brasil, porque a alta polar ela vai embora e a gente vai ter a ocorrência de uma baixa pressão aqui nessa faixa mais oeste, até 150 milímetros ao longo da semana. Chuva que avança nos próximos dias aqui para a região do Sudeste. Então, São Paulo hoje pode chuviscar, amanhã tem previsão de uma chuva um pouquinho mais volumosa, como vocês observam aqui no mapa. 10 milímetros para amanhã e a máxima cai para 22 graus, 2 graus a menos que hoje, por conta de ter mais nuvens. Mas vocês percebem que amanhã está menos gelada, Ana? 16. Bem menos gelada. Essa madrugada já está bem mais agradável. E, Thaís, aqui em São Paulo, a gente não pode nem reclamar de chuva nessa época do ano, porque o ar vai ficando numa secura, né? Exato. A estiagem vai reduzindo a umidade relativa do ar. A gente sabe que esse problema é muito mais acentuado em outras regiões do país, mas aqui também concentra os poluentes no ar. A gente sofre aqui, viu? Sim, você viu, né? No último bloco a gente mostrou que choveu metade do que é comum para o mês de maio e eram só 66 milímetros a média. A média tende a ficar menor agora em junho. Então, chuvinha bem-vinda. Com certeza. E entre quinta e sexta-feira, aqui na capital paulista, tem previsão de uma chuva mais forte, isso porque vai ter a passagem de uma frente fria. E aí ela pode vir em forma de temporal. A gente vai atualizando vocês, mas fiquem atentos já. Por isso a temperatura sobe até 27 graus na quinta e na sexta-feira cai para a máxima de 21. Já no Rio de Janeiro, hoje chuvisco, amanhã previsão de garoa, chuva fraquinha com 5 milímetros e a temperatura já vai subindo para 31, 32 graus até sexta-feira e para de chover. Também para os cariocas já é um calor mais confortável. Vamos para lá então, ver imagens do Rio de Janeiro, que hoje deve parar nos 27 graus, ainda está escurinho,
3 milímetros previstos para hoje e dia começando com 20 graus, mais confortável que os 16 da semana passada. Agora para Belo Horizonte, que hoje também tem previsão de uma chuva fraca, isso se vier, Ana Paula, só que a máxima fica um pouquinho mais baixa, parecida com São Paulo, varia dos 16 até os 25 graus. E para fechar, Brasília, que está numa secura danada e hoje previsão só de 1 milímetro, 26 graus, com céu bonito. Secura continua por lá. Sim.